Na figura seguinte, temos OA valendo 6. Daqui até aqui é 6. E OB, que é o raio da circunferência, valendo 3. As retas AB e AC são tangentes à circunferência de centro O nos pontos B e C. Falar que ela é tangente significa que ela faz 90 graus. Ou seja, esse triângulo retângulo que eu estou fazendo aqui, ele é retângulo, como eu acabei de dizer. Certo? Então, qual que é a área da região colorida? Nós vamos precisar relembrar relações métricas no triângulo retângulo, certo? A relação que nós vamos usar é essa daqui, ó. O quadrado do cateto, C, é igual à hipotenusa completa, que é o A, vezes a projeção, que é o M. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. O cateto, que é 3, ao quadrado, que é C ao quadrado aqui, é igual a A, que é a hipotenusa, certo? Vezes a projeçãozinha aqui, que seria o M, né? Aí eu descubro esse valor de M, ó. 3 ao quadrado é 9. O 6 que está multiplicando o M passa para cá dividindo. Então, fica que M é igual a 9 sextos. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 3. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Ou seja, o valor de M é igual a 3 meios, beleza? Agora que eu sei que esse trechinho aqui vale 3 meios, aqui, ó, tem que ser a diferença, né? Pensa no seguinte, ó, 3 meios é R$3 dividido para 2 pessoas, dá 1,50 para cada. Como o total aqui era 6, se eu tirar 1,50, fica sendo 4,50. Então, o valor de N aqui, ó, é 4,50. 4,50 são R$9 dividido para 2 pessoas. Então, em termos de fração, o valor N aqui, ó, é 9 meios, beleza? Agora você vai pensar no seguinte, você precisa saber essa alturinha aqui, ó, beleza? E a gente sabe que tem essa relação métrica aqui, ó, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, eu vou fazer o seguinte, h ao quadrado, que é a altura, é igual a 3 meios vezes 9 meios, ok? Aí aqui, ó, eu vou falar o seguinte, h é igual a raiz quadrada de... Eu não vou mexer nessa conta em cima e vou fazer ela embaixo, porque 9 é quadrado perfeito, aí eu continuo deixando ele na forma de 9 vezes 3, porque eu tiro a raiz de 9, que é 3, esse 3 não tem raiz, ele fica preso, e o 4 tem raiz, fica 2. Ou seja, o valor da nossa altura aqui, ó, essa altura, ele é 3 raiz de 3 sobre 2, o que significa que aqui tudo vai ser 3 raiz de 3 sobre 3. Haja visto que se eu somo esse cara com ele mesmo, porque esse pedaço aqui embaixo é igual, né? Ó, se eu multiplico ele por 2, que é a mesma coisa de somar ele com ele mesmo, esse 2 corta com esse 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, desse triângulo agora que eu tô olhando, se eu desenhar ele assim, ó, em pé, tá? Esse lado aqui, ó, é esse lado aqui. Ele é 3 raiz de 3, ok? E essa alturinha aqui, ó, é esse trechinho aqui que a gente já sabe que é 3 meios, aqui, ó, era o M. Certo? De Maria. Então, esse camarada aqui é 3 meios. Aí eu consigo calcular a área desse triângulo, usando base vezes altura dividido por 2. É o que eu vou fazer. Vai ficar assim, ó, esse triângulo aqui, ele é 3 raiz de 3, que é a base, considerando isso aqui como sendo base, vezes a altura, que é 3 meios, dividido por 2, certo? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio, ok? Aí aqui, ó, fazendo 3 vezes 3, a gente vai ter 9, raiz de 3 continua raiz de 3, e aqui 4. Ou seja, a área desse triângulo aqui é 9 raiz de 3 sobre 4. Armazene em uma tigela. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu preciso calcular essa área aqui, ó, completa, essa que eu tô colorindo, certo? E retirar a área desse triângulo que eu calculei para eu achar a área dessa, sei lá, dessa casca, digamos assim, ok? Mas como que eu vou fazer isso? Isso aqui, ó, é uma área de setor circular. Para saber a área do setor circular, eu preciso saber qual que é o ângulo aqui que está formando. E a gente consegue fazer isso por trigonometria, né? Então, olha só, se eu sei que esse camarada aqui é 3 e a hipotenusa é 6, eu posso usar uma relação trigonométrica, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar da frase socatoa, lembrando que seno é o oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é adjacente pela hipotenusa e tangente é o oposto pela adjacente. Olha só, eu tenho, com relação a esse ângulo que eu estou desenhando aqui, o cateto adjacente, que é 3, e a hipotenusa. Então, eu vou usar a relação de cosseno. Eu vou escrever a seguinte coisa. Cosseno desse ângulo θ aqui, cosseno do ângulo θ, ele é igual ao cateto adjacente, que é 3, dividido por 6. Quando eu simplifico, cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Aqui você tem que lembrar daquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu acho que você já se lembra, né? Então, ali eu peguei que cosseno de θ é meio, ó. Cosseno, sendo meio, é igual ao ângulo de 60 graus. Então, eu descobri que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é 60. Ou seja,
Esse ângulo todo aqui, ó, os dois lados, né, porque é simétrico, é 120 graus. Então, acabou o problema aqui pra gente. Por quê? Nós vamos calcular a área de um pedaço da circunferência, certo? A circunferência, ela não é πr ao quadrado, a área dela? Então, eu vou ter aqui, ó, π, o raio da circunferência é 3 elevado ao quadrado. Só que ela é num ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Como eu tenho 120 graus, eu não tenho uma circunferência inteira. Eu tenho 120 360 avos da circunferência. Porque a circunferência inteira tem 360 e eu só quero 120 graus. Ou seja, eu tenho 1/3 da circunferência. Se eu simplificar em cima e embaixo, né? Olha só, eu posso cortar 0 com 0, 12 dividido por 12 é 1, 36 por 12 é 3. Resumindo, esse ângulo, ele é 1/3 da circunferência. Ó, se eu desenhasse aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Então, é como se eu tivesse 1/3 da área da circunferência, quando eu faço essa simplificação. Então, fica assim, ó, π 3 ao quadrado é igual a 9, e aqui embaixo esse 3, que a gente fruto da simplificação, né? Então, quando eu divido, ó, 9 dividido por 3, eu vou ter 3π. Então, essa fatia de pizza completa aqui, ó, que é 1/3 da minha circunferência, ela é 3π, certo? Aí eu vou tirar a área daquele triângulo que eu havia calculado antes, que é 9/4 da raiz de 3, ok? E essa vai ser a minha resposta. Ela pode estar dessa forma, ou ela pode estar com 3 em evidência. Como que eu colocaria 3 em evidência aqui nesse caso? Que é um possível gabarito se fosse de alguma prova de colégio técnico. Aqui é divisível por 3, esse cara também é divisível por 3. Então, eu vou colocar 3 em evidência. Nessa parcela vai sobrar o π. E na outra parcela, ó, 9 dividido por 3, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4. Então, duas possíveis respostas aí seriam essas.